reportagem da semana. A mulher de Valdir Pereira da Rocha, 36 anos, não esquece do momento em que viu a casa ser invadida pela Polícia Federal. Arrombaram a porta, 5 horas da manhã, mandando eu deitar no chão, com a mão na cabeça, fazendo pergunta, cadê o Valdir, cadê o Valdir, cadê o Valdir? E eu gritava muito, que eu estava muito assustada. Valdir foi um dos presos de uma ação inédita da Polícia Federal. A Operação Hashtag, que investigou pessoas suspeitas de planejar ataques terroristas no Brasil. Os atentados estariam programados para acontecer durante a Olimpíada do Rio. Hashtag é um termo usado para palavras sinalizadas com um símbolo de jogo da velha, que ajudam a destacar os assuntos comentados na internet. A operação Hashtag foi deflagrada em julho, há 2 semanas do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Na primeira etapa, os policiais federais prenderam 10 homens, 4 aqui em São Paulo e 6 em outros 6 estados do país. Todos eles suspeitos de participar, de alguma forma, na organização de atentados durante a Olimpíada. Ao todo, a operação já teve 4 etapas e resultou em 15 prisões. Mas permanece a dúvida: será que os acusados representavam mesmo um perigo à segurança nacional? O Domingo Espetacular teve acesso a documentos inéditos da investigação, que hoje fazem parte da primeira ação penal por terrorismo no Brasil. Um material que revela quem eram os suspeitos que deixaram o país em alerta. Pessoas com algo peculiar em comum: a admiração pelo Estado Islâmico, um grupo extremista que promove o terror pelo mundo. O principal objetivo do Estado Islâmico é constituir um califado no Oriente Médio, ou seja, um Estado entre os territórios do Iraque e da Síria, que seria regido pelas leis do Islã, a religião do profeta Maomé. As investigações começaram com uma pista do FBI, a Polícia Federal Americana. Num memorando enviado à Divisão Antiterrorismo em Brasília, o FBI alertou que os indivíduos do país usavam as redes sociais para declarar apoio ao Estado Islâmico e poderiam representar um risco à segurança nacional e à realização dos Jogos Olímpicos no Rio. Durante 2 meses, a Polícia Federal investigou os suspeitos, todos convertidos ao Islã ou nascidos em famílias muçulmanas. Em julho, um juiz decretou a prisão temporária de 12 deles. E o material apreendido deu origem a 4 processos que ainda estão em andamento. 8 suspeitos acabaram denunciados pelo Ministério Público Federal e viraram réus, com base na nova lei antiterrorismo, sancionada em março pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eles cumprem prisão preventiva na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um menor de idade e outros 6 suspeitos não foram denunciados e ganharam liberdade condicional. Valdir, que você conheceu no começo desta reportagem, estava nesse grupo. Mas ele teve o benefício revogado porque era considerado foragido da justiça por um crime anterior, de homicídio. Ele chegou a ser transferido da cadeia. Logo em seguida, foi encontrado morto dentro da cela, depois de ter sido espancado por outros presos. As circunstâncias da morte não foram esclarecidas. A mãe adotiva de Valdir está inconformada. Ele não tem condenação em relação à operação Hashtag. Os outros tiveram sua liberdade, estão na sua casa. Somente ele que não. Ele não foi, ele não teve esse direito como os outros tiveram. Valdir era irmão adotivo do homem apontado como o mentor do grupo, Leonid El Kadri de Mello, mais conhecido como Abu Khaled, de 33 anos. Leonid está entre os 8 suspeitos que foram denunciados no mês passado pelos crimes de promoção de organização terrorista, associação criminosa e corrupção de menores. Ele também é acusado de recrutar combatentes para uma organização terrorista.
Numa rede social, Leonide divulgava fotos de mujahidins, como são chamados os combatentes do Estado Islâmico, e incentivava internautas a aderirem à causa. Onde estão os mujahidins? Devemos todos lutar com a língua, com as mãos e com os bens. De supostamente conseguir alguns voluntários, Leonide passou a enviar orientações pela internet. Em fevereiro, Leonide divulgou planos para abrir um campo de treinamento do grupo no Brasil, para, eventualmente, todos se unirem ao Estado Islâmico no Oriente Médio. Ele escreveu: tem que ser em regiões fronteiriças com a Bolívia, Paraguai ou Venezuela, devido à necessidade de compra de armas. Já tenho o lugar, conheço toda a região. Tudo o que preciso é da disponibilidade de vocês. Ex-integrante de uma quadrilha que promovia assaltos no Tocantins, Leonide defendia roubos e saques para financiar as atividades do grupo e usava a religião como justificativo. Veja essa mensagem que ele compartilhou. A renda gerada a partir de espólio tomado pela força dos inimigos de Alá é mais pura e mais virtuosa do que a renda gerada de ser um homem de negócios, um engenheiro, um médico ou um agricultor. A Polícia Federal também interceptou algumas mensagens em áudio enviadas por Leonide em julho, 4 dias antes da ação da Polícia Federal. Ele insinua que é hora do grupo deixar o mundo virtual e agir. A ideia é o seguinte: todo mundo excluir seus perfis de Facebook, todo mundo sair das redes sociais. Quem tiver barba vai tirar a barba, quem frequenta a mesquita vai deixar de frequentar a mesquita, entendeu? E a ideia agora é migrar e se reunir pessoalmente, esquecer a internet. Leonide também dá dicas para os comparsas passarem despercebidos. Ninguém vai dar mais pinta de que é defensor do Dawla Islamia e vai se passar como um cidadão comum. Se possível, se mostrar arrependido, se mostrar que mudou de ideia, entendeu? Dawlat al-Islamia significa Estado Islâmico em árabe. Leonide também cita como exemplo o grupo terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Uma coisa que eu aprendi muito, estudando e lendo muitos artigos sobre a Al-Qaeda, é essa forma de você conseguir agir e se passar por uma pessoa normal dentro dos próprios inimigos. Em uma das últimas publicações na internet antes da prisão, Leonide divulgou a foto de 2 pistolas e um revólver. Seriam provas de que o plano estava em execução. Em 2002, já havia sido condenado com o meio-irmão Valdir por homicídio. Eles se converteram ao islamismo durante os anos da cadeia. Após a quebra do sigilo telefônico e de dados dos suspeitos, a polícia concluiu que Leonide usava as contas de Valdir nas redes sociais para se comunicar com o grupo. Recém-separado da mulher, Leonide estava hospedado na casa do meio-irmão, que no grupo era conhecido como Mahmoud. Meus irmãos, eu tô sem PC, tô usando o celular do irmão, Mahmoud. Foi por esse motivo que o juiz federal decidiu não denunciar Valdir num primeiro momento. A troca de mensagens era frequente, tanto nos perfis abertos que eles mantinham nas redes sociais, quanto em 3 grupos virtuais fechados, que usavam mensagens criptografadas para evitar a monitoração das autoridades. Segurança, aliás, parecia ser uma preocupação. O suposto líder sempre alertava os comparsas: não esqueçam de manter o histórico de conversa do grupo limpo. Um dos integrantes mais ativos da célula, segundo a Polícia Federal, era Alisson Luan de Oliveira, de 19 anos, conhecido como Alisson Musab. Ele é o único dos acusados que teria feito a Bayat, palavra árabe que significa jurar lealdade ao líder do Estado Islâmico. A um conhecido, Alisson afirma ter feito o juramento pela internet, já que ele não pôde viajar ao Oriente Médio.
Um e-mail revela ainda que Alisson entrou em contato com um vendedor no Paraguai para se informar sobre a compra de um fuzil AK-47. Queria saber o preço, as formas de pagamento e se a entrega poderia ser feita na cidade dele, Saquarema, no Rio de Janeiro. O vendedor respondeu à mensagem, mas a polícia não sabe se a negociação foi concretizada. Numa conversa com os demais suspeitos, Alisson sugeriu que o grupo realizasse um extermínio em massa durante a Olimpíada do Rio. Ele escreveu: já imaginaram um ataque bioquímico? Contaminar as águas em uma estação de abastecimento de água, por exemplo, entraria para a história. O denunciado Hortêncio Yoshitake, de 30 anos, mais conhecido como Theo Yoshi, sugere um ataque na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Ele escreveu: fazer igual os chechenos naquela maratona em Boston. Hortêncio se referia aos irmãos de origem chechena que usaram panelas de pressão para produzir bombas caseiras usadas no ataque terrorista que deixou 3 mortos nos Estados Unidos em 2013. Luiz Gustavo de Oliveira, de 27 anos, codinome Nur al-Din, imediatamente compartilhou com o grupo uma receita para fazer pólvora, componente dos explosivos. Para a defensora pública que representa o grupo, as mensagens foram tiradas do contexto. E a tônica da investigação foram extrair basicamente mensagens que foram postadas e foram produzidas em ambiente privado. Então isso também é algo bastante preocupante. Outro integrante do grupo, segundo a Polícia Federal, é Israel Pedra Mesquita, de 26 anos, do Rio Grande do Sul. Criador de um grupo na internet que defende a aplicação da Sharia, a lei islâmica no Brasil, Israel demonstrava grande conhecimento de armas. Dizia que tinha 2 e já havia divulgado a foto de uma espingarda. Já Fernando Pinheiro Cabral, de São Paulo, teria planos para praticar um atentado terrorista em um shopping e na linha amarela na cidade do Rio de Janeiro, segundo uma suspeita declarou em depoimento à polícia. Ele estaria aliciando a jovem a fim de que ela recrutasse mulheres para o grupo. Levi Ribeiro de Jesus, do Paraná, pretendia se juntar ao Estado Islâmico na Síria. E o amazonense Osíris Lund dos Santos Azevedo, o Ali Lundi, de 27 anos, tinha no celular manuais de como preparar diferentes armadilhas com bombas. A mulher de um dos presos concordou em dar entrevista sem mostrar o rosto. Ela diz que esse tipo de informação que o grupo compartilhava está à disposição de qualquer um na internet. Mas e quando eu vou lá e pesquiso na internet como usar uma arma de fogo, eu tenho um armamento completo de como eu vou limpá-la, como eu vou calibrá-la, como eu devo atirar, qual a distância, o peso, tá? E eu vou também ter como que eu tenho que me posicionar para atirar e tudo. Então, se eu fizer essa busca no meu site, eu quero saber que eu estou cometendo um crime, eu estou fazendo apologia a armas de fogo, eu quero matar alguém. Ela confirma que o marido mantinha contato com os demais suspeitos, mas diz que o grupo não tinha nada a ver com o Estado Islâmico, ISIS, na sigla em inglês. Porque todo grupo tem que ter um árabe nativo, ou seja, No mês passado, alguns presos ganharam liberdade condicional. Daniel Freitas Baltazar, de 20 anos, foi um deles. Só que mesmo usando a tornozeleira eletrônica, ele cometeu um crime no começo do mês na cidade onde mora, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. As imagens mostram Daniel atacando um vizinho com uma faca. Mesmo depois de levar vários golpes, a vítima corre, consegue se esconder dentro de uma oficina mecânica e Daniel sai andando calmamente pela rua.
A agressão teria sido motivada por um desentendimento antigo com o vizinho. Daniel foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e deve ser transferido de volta para Campo Grande, onde estão os outros suspeitos de terrorismo. Outro suspeito que ganhou liberdade condicional e está monitorado por tornozeleira eletrônica é Vitor Barbosa Magalhães, de 23 anos. Professor de árabe, ele mora em Guarulhos com a mulher e 2 filhos. Vitor não quis dar entrevista. Já Antônio Andrade dos Santos, de 34 anos, está na Paraíba com a esposa e o filho. Também voltou às ruas sem ser denunciado Mohamed Mounir Zacaria, dono de 5 confecções de roupa em São Paulo. Fomos à procura de Zacaria em São Paulo, mas ele não estava em casa. Marcos Mário Duarte, ou Zaid Mohamed Duarte, de 42 anos, também voltou à cidade onde mora, Amparo, no interior de São Paulo. Os 4 libertados deverão comparecer mensalmente em uma unidade da Polícia Federal. Estão proibidos de deixar a cidade onde vivem e de frequentar atividades que envolvam armas de fogo ou artes marciais. Divulgar fotos, vídeos ou participar de grupos que fazem apologia a atividades terroristas pode sim ser perigoso perante a lei antiterrorismo. Para este especialista, depois do surgimento da internet, o terrorismo passou a assumir uma nova face. Uma grande organização com agentes treinados, com que viajaram para o exterior, não é mais esse o perfil do terrorista. Quer dizer, ele pode vir de qualquer lugar, ele pode ter uma história de baixo envolvimento e se tornar um agente importante no momento de perpetrar um ato terrorista. Mas ele é cauteloso quanto a rotular os brasileiros envolvidos com terroristas. Eles foram levados à justiça no momento certo e vamos esclarecer isso ao longo do processo. Para a defensora pública, o Ministério Público exagerou nas acusações. A lei antiterrorismo, ela está sendo interpretada, ao nosso ver, da Defensoria Pública, de uma forma excessiva, né? Essas condutas que estão imputadas na denúncia em relação ao caso da Operação Hashtag, elas basicamente estão inseridas num contexto de troca de mensagens de internet, né? E de suposto apoio ou simpatia a ações extremistas. A polícia ainda investiga quem são os outros suspeitos que falavam em promover ataques nos Jogos Olímpicos do Rio e que também compartilhavam mensagens extremistas e receitas de bombas. Mitos e verdades da